A paz do Senhor para todos os meus irmãos. Como é que estão aí, meus queridos, nessa pandemia? Temos que lutar, né? Hoje vamos aprender mais uma aula sobre a nossa querida Escola Bíblica Dominical. E prometo que serei bem breve. Vou deixar de uma forma bem explicada em pouquíssimo tempo para que os irmãos possam entender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Hoje estudaremos sobre a lição 4 do terceiro trimestre. A construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo é: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4 e 6. Vamos ter uma breve oração. Seu Pai maravilhoso, obrigado por mais um dia. Estamos aprendendo sobre a sua santa palavra, Pai. Que o Senhor possa falar com seus filhos, que eles venham ter interesse de aprender mais e mais sobre a sua palavra, Pai. Pegar na sua Bíblia, estudar sobre a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos continuando aí sobre a lição 4, a construção do templo enfrentou oposição, assim como tudo que nós vamos fazer para a obra, sempre temos algumas oposições que se levantam contra a gente, mas vamos aprender umas estratégias aí, principalmente nesse momento de pandemia, como podemos enfrentar essas diversidades, tá bom? Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Amém? A leitura bíblica em classe vai ser Esdras 4, do 7 ao 9, do 11 ao 13, 15, 16, 21 ao 24. O 7 diz assim: E escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, a chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba, o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros, reparando seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas do teu pai, de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e aos seus muros se restaurarem, desta maneira não terás a porção alguma desta banda do rio. Agora pois dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a própria da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então aqui vamos aprender um pouquinho sobre... Aqui vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre essa carta que foi enviada ao rei, né? Vamos aprender que quem enviou essa carta ao rei para que fosse parado ou cessadas as obras ali do templo que os judeus estavam fazendo.
Então vamos entender um pouquinho melhor. Objetivos específicos: mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então vamos lá. Na lição deste domingo estudaremos um momento especial na vida do povo de Deus após o exílio: a reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. O altar, centro do culto judaico, já tinha sido restaurado. Havia sacrifício e expiação pelo pecado sendo oferecidos ao Senhor, como reino sacerdotal e povo santo. O povo devia oferecer sacrifícios a Deus, porém o templo precisava ser restaurado, e a restauração deverá ser vista como uma prioridade para eles. Então os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos também, homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a construção, a reconstrução. Porém, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Sempre que desejamos empreender algo em favor do nosso povo, do povo de Deus, os adversários eles vão se levantar. Mas temos que ter ânimo, né? Não podemos desanimar. Devemos continuar olhando para Cristo e terminar, né, a nossa obra, a obra de Cristo. Vamos lá, introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguiu o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então eles já estavam esperando por um momento já para fazer essa reedificação aí, essa restauração do templo, assim como nós também, como seguidores de Cristo, devemos sempre fazer renovações com Cristo. Devemos, aquele famoso aceitar Jesus todos os dias, né? Não devemos ficar de braços cruzados, mas temos que fazer a nossa parte, fazer a nossa evangelização, fazer a nossa parte, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Primeiro, os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas e os levitas filhos de Asaf com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Você vai entender melhor ali lendo no Esdras 3:10. Todos que assistiram ao lançamento dos alicerces expressam seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Então até aqui tudo bem, né? Aqui já está fazendo o começo da reedificação do templo, começando pelos alicerces. 2. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, ali em Esdras 1 ao 2. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil, trazendo para os dias atuais, em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é o mistério, como aprendemos em algumas lições anteriores.
Você vai entender um pouco melhor ali em Efésios 5:32, que não pode ser compreendido pelo homem natural. Os mistérios de Deus não podem ser compreendidos pelo homem natural. Aprendemos também, se você voltar algumas lições aí, você vai saber como que os mistérios de Deus eles podem ser compreendidos. O Espírito Santo que quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. E ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. Veja também Êxodos 3:5, Salmo 89:7, Eclesiastes 5:1. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu, na grande obra de evangelização do mundo. Então, temos que fazer a nossa parte também, que é evangelizando. Primeiro dando bom testemunho, né? E depois você faz evangelização com palavras. Primeiro com a sua vida e depois com palavras e estudos, né? Estudo da palavra de Deus. Então, para entender um pouco melhor, vamos começar ali pelo alicerce. Quem não sabe o que é o alicerce, vamos começar pelo seu significado. O que significa alicerce? O alicerce é uma base sobre a qual se constrói um muro, uma casa, um edifício, ou aqui no caso, um templo. O alicerce, geralmente, nas construções mais conhecidas que nós temos aí, ele vai ser feito com concretos, metais e não tem como explicar muito bem só falando, mas é mais ou menos isso daí, tá bom? Então ela é uma base sobre a qual vai se construir alguma coisa, um muro, uma casa, um edifício que vai aguentar muito peso. Vamos levar uma comparação ali, eu destaquei Lucas 6:48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Então já entendemos um pouco sobre o que é o alicerce, e vimos aqui sobre um alicerce que ele foi edificado na rocha. Como nós podemos entender isso? A casa somos nós. O alicerce é o Espírito Santo. O nosso alicerce, o alicerce do templo, da igreja, é o Espírito Santo. E como já lemos várias vezes aqui sobre a rocha é Jesus Cristo, tá? Então para a gente entender um pouco melhor. 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois ele ter levado 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Assíria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Então conhecemos muitas pessoas hoje em dia, né? Que eles ouvem falar de Deus, eles têm o temor de Deus, mas continuam servindo outros deuses. Então quando ele vê que alguém vai fazer alguma coisa que é voltada só para Deus, às vezes ele vai agir como esses samaritanos. Então até aí tudo bem, né? Já estavam fazendo os alicerces. E agora vamos saber como que os samaritanos atrapalharam. Na verdade, na leitura bíblica já dá para entender um pouquinho mais, mas aqui vai ser bem mais explicado. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras 4, do 4 ao 5. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contudo, contendo acusações mentirosas contra os judeus, que foi o que nós lemos aqui, Esdras 4, 12, né? Eles falaram assim, vou reler. Saiba, o rei, que os judeus se subiram de ti e vieram a nós de Jerusalém.
No 13 tá melhor. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Então eles usaram aí sobre os impostos, tributos que não seriam pagos por ele através desse templo, que na verdade foi uma estratégia ali para atrapalhar mesmo uma coisa ali voltada ali para, digamos aí, para Satanás, né? Satanás usou eles deixaram ser usados e foram contra o templo. Por que que eles fizeram isso? Porque eles tentaram se achegar para ajudar, sabendo que não iam deixar, porque eles não estavam no plano de Deus. Então eles saíram para atrapalhar mesmo, tá bom? Continuando, aqui no subsídio aqui. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado, os samaritanos e outros povos das redondezas perturbaram-se. Eles temiam o quê? Que se permitisse que os judeus se estabelecessem em Jerusalém, representariam uma ameaça à sua segurança e ao seu poder. Traiçoeiramente pediram a Zorobabel e Jesuá que deixassem que eles ajudassem a reconstruir o templo, alegando que eles, como judeus, adoravam o Deus verdadeiro. Ou seja, somente eles queriam falar que só adoravam a Deus e não os outros deuses. Mas Josué, como servo de Deus, ele sabia que eles estavam ali de trairagem, né? Quando foram rejeitados, como naturalmente devem ter suposto que seriam, eles imediatamente começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Alugaram contra eles conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Em todo caso, os trabalhos de construção foram interrompidos e não foram reiniciados até 15 anos mais tarde, durante o reinado de Dário. Isso aí nós vamos ler vamos aprender na próxima lição com a professora Amanda, que é já essa parte aí sobre o restante da construção, da reconstrução, já no reinado de Dário, vai ser na próxima lição. Então não perca, tá? É a continuação dessa, vai ser muito importante você estar acompanhando aí, não somente importante para a gente, mas para vocês também. Para vocês saberem um pouco mais sobre a palavra, sobre algumas estratégias mais contra os inimigos, tá bom? Muitos estudiosos pensam que a interrupção dos trabalhos da reconstrução do templo é simples exemplo de falta de fé por parte daqueles que estavam encarregados da obra. Eles tiveram a autorização de Ciro, a autorização e a bênção de Deus no início do empreendimento. Eles, como Neemias, deveriam ter continuado firmes no trabalho apesar da oposição, e Deus certamente teria ali honrado eles, né? Parece que durante esse período de estagnação, os judeus voltaram para a construção e a decoração de suas próprias casas, depois de ter sido negados, né? Então, querendo ou não, eles desistiram um pouco aí. Tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Então, às vezes, tem que ser muito bem analisadas quanto algumas ordenanças de uma pessoa inferior. Às vezes, o nosso pastor presidente aí das nossas igrejas, ele dá alguma ordem instruído por Deus, orou e pediu direcionamento para Deus, e ele deu uma ordem e às vezes tem alguns membros inferiores que querem atrapalhar. Então, lógico que cada um tem opinião, cada um vai governar de uma forma, mas nunca pode ser deixada aí uma ordem inferior interferir numa ordem que esteja superior.
Vamos não deixar atrapalhar. Se estiver nos planos de Deus, temos que orar pelos nossos superiores, os nossos presidentes, nossos pastores. Devemos ajudá-los. Tá bem? 2. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias dos reis de Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei de Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Vemos ali em 2 Reis 19 e 30. 2 Crônicas 32, 21 a 22 também. Nos dias do rei Jeosafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Ver o texto em 2 Crônicas 20, do 1 ao 24, para vocês acompanharem, tá? Deus guerreou por eles, e sem ter que lutar, os inimigos foram desbaratados, foram aniquilados. Quando eles chegaram lá, na verdade, para a guerra, todos os soldados já estavam mortos do exército inteiro, sem exceção de nenhum. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência à maldade dos inimigos dos judeus. Terceiro, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual, confirmando isso que nós lemos agora, sobre eles já ter sido livrados e eles poderiam ter muito recorrido a Deus, mas eles tiveram falta de fé, de espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Mas Deus vai honrar ele, tá? Na próxima lição, nós vamos ver aí que Deus vai honrar ele. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Esse fato tirou dele toda a autoridade espiritual, diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé, guardado em uma pura consciência, também vai ser honrado, tá? Então, às vezes nós nos vemos num momento de fraqueza e achamos que nós não somos merecedores, mas somos sim. Devemos pedir perdão para Deus pelos nossos pecados cometidos, fazer por onde não cometê-los novamente, e Deus vai te honrar, tá bom? Tenha fé em Deus, crê em Deus que Ele vai honrar você, sua família e sua casa. Subsídio também aqui vai lhe dar umas forças aqui, que fala, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, Zacarias 4:6. Embora essa mensagem tenha sido entregue a Zorobabel, é aplicável a todos os crentes. Nem o poderio militar, nem o político, nem as forças humanas poderão efetivar a obra de Deus. Só conseguiremos fazer a sua própria obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus iniciou o seu ministério no poder do Espírito. Leia Lucas 4, do 1 ao 18, que você vai entender aí. E a igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste para cumprir a grande comissão, em Atos 1 e 18. Somente se o Espírito governar e capacitar a nossa vida, é que poderemos cumprir a vontade de Deus. É por isso que Jesus batiza seus seguidores no Espírito Santo. É por isso que para a casa se ligar à rocha precisa ter o alicerce, precisa do Espírito Santo. 4. O tópico 4. 4 e último, nessa lição não teremos uma conclusão aí escrita.
primeiro do subtópico. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia ou com alegria. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus, né? Se foi prometido por Deus essa restauração, agora eles estavam um pouco perdidos sobre onde que estava Deus, sendo que a promessa não iria se cumprir, mas sabemos que tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo certo de Deus. Segundo subtópico, a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente, os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação, porém o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Então, às vezes, o ímpio ele se alegra com a nossa tristeza, com a nossa frustração, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria do crente ele sempre vem pela manhã. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Terceiro subtópico, o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformam-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo, e outros aproveitaram a interrupção das obras para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então aqui finalizamos mais essa lição. Estou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de estar aprendendo junto com os irmãos. E vou deixar aí em meditação dos irmãos como nós estamos nessa pandemia. Estamos cuidando de nossas próprias casas, estamos faltando com as obrigações espirituais ou deixando de contribuir para a casa de Deus. Como estamos nessa pandemia, tá bom? Eu agradeço os irmãos, fiquem todos na paz e nos encontramos aí na nossa próxima lição. E a próxima lição aí, quinta aula com a professora Amanda, tá bom? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.